E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula no nosso curso de Geometria Espacial. Eu sou o professor Alderi Júnior e nesse vídeo vamos começar a falar sobre os corpos redondos. Nós já vimos os poliedros, agora nós vamos ver os corpos redondos e começar aqui com o cilindro. Desde já não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal caso não for inscrito, também comentar e compartilhar aqui essa aula de cilindro. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Pessoal, nós já vimos os poliedros, sabemos que os poliedros são divididos em prismas e pirâmides. Nós vamos ver agora outro tipo de sólido, os corpos redondos. Os corpos redondos são divididos em três: cilindro, cone e esfera. Vamos começar nessa aula, como a gente já adiantou, a falar sobre os cilindros. Então aqui a gente tem um cilindro, pessoal. O cilindro, nós vamos considerar dois círculos de centro N e N', ó. Aqui um círculo, aqui outro. Seus centros são N e N'. O sólido formado por essas duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases, chamamos de cilindro. Então, se a gente pegar todos esses segmentos, que estão nessas seguintes circunferências, nesses seguintes círculos, o cilindro é o conjunto de todos esses pontos. Vamos ver no GeoGebra. Então, pessoal, aqui está o nosso cilindro. Perceba que nós temos dois círculos. Esse de cima, que tem o centro N, e esse de baixo, que tem o centro N'. Se a gente pegar segmentos nesse círculo, se a gente pegar diversos segmentos paralelos entre esses círculos, nós vamos obter que todos esses segmentos, e todos os pontos internos dessa figura será o nosso cilindro. Nesse caso desse cilindro aqui, nesse exemplo específico, nós temos um cilindro oblíquo, porque todos os seus segmentos eles são oblíquos aos planos das bases. Agora, nesse cilindro, nós vamos perceber alguns elementos do nosso cilindro, Perceba que esses planos alfa e beta eles são paralelos. E aqui nós temos um cilindro, onde suas bases e os centros são O e O', respectivamente. Então, qual é a altura do cilindro? Assim como na pirâmide e no prisma, a altura do cilindro, no caso, será a distância entre os dois planos. O plano que contém uma base e o plano que contém a outra base. No cilindro, as duas bases são obrigatoriamente círculos. Aqui nós temos as duas bases. Lembrando que em todo o cilindro, as suas duas bases são obrigatoriamente círculos. Nós temos aqui o eixo. O que é o eixo? O eixo é a distância, entre os dois pontos, os dois respectivos centros da... Então esse segmento que liga os dois nós chamamos de eixo. E essa parte aqui, a parte lateral do nosso cilindro, nós chamamos de geratriz. Nesse caso, nós temos um cilindro reto, No outro caso, um cilindro oblíquo, e aqui nós temos um cilindro reto, onde o seu eixo é perpendicular ao plano da base, ao plano das duas bases, Pessoal, os segmentos paralelos a esse eixo, O', que tem extremidades nos pontos da nossa base, nesses pontos, nós chamamos de geratrizes, Já já nós vamos entender o que seria essa geratriz. Aqui está a planificação do cilindro. É claro, esses dois círculos, são as nossas bases. E esse retângulo aqui será a nossa geratriz. Você imagine contornar essas duas bases, enrolar, digamos assim, essas duas bases. Aí nós vamos obter aqui o nosso cilindro, onde essa área lateral é a nossa superfície lateral planificada, E um exemplo no cotidiano seria um balde de lixo, um balde de tinta, Sempre nós temos cilindros, porque as duas bases são círculos. E na lateral nós temos a nossa geratriz. Bem, pessoal, sobre o cilindro reto, o cilindro reto ele pode ser obtido girando-se uma região retangular em torno de uma reta que contém um de seus lados. Como assim? Nós vamos chamar esse tipo de cilindro de revolução. Eu tenho aqui um retângulo. Esse retângulo ABCD,
eu tenho aqui um eixo, que será o nosso eixo do cilindro. Você imagine eu girando, rodando esse retângulo. A sua revolução vai formar o nosso cilindro. Quando você fizer essa rotação, você vai chegar nesse nosso cilindro aqui, onde a geratriz será quem? O tamanho da nossa altura. Vamos entender melhor no GeoGebra. Então, pessoal, aqui eu tenho um retângulo, tá? Ó, eu tenho aqui um retângulo. E aqui eu tenho o meu eixo, ok? Então, pessoal, aqui eu tenho um retângulo, tá? E esse segmento em preto é o eixo do nosso cilindro, que no caso é um lado desse retângulo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou animar aqui essa minha figura, esse meu retângulo, e vocês vão analisar no que é que ela vai se transformar, tá? Então, eu vou aqui animar. Perceba que esse meu retângulo, eu estou girando ele em torno do meu eixo, tá? Ele está sendo girado em torno do meu eixo. Vamos aqui mudar a posição e observar o que está sendo formado. Pessoal, esse meu retângulo, eu rodando ele, girando ele em torno do meu eixo, nós estamos obtendo o que? Um cilindro. Olha só que legal. Isso aqui, pessoal, é um cilindro, né? Perceba que ele vai se fechar. Então, quando a gente tiver um retângulo e a gente for girando ele em torno do seu eixo, nós vamos obter um cilindro de revolução a partir desse meu retângulo. Perceba que esse segmento aqui, esse comprimento do retângulo, ele será igual à geratriz do nosso cilindro, que é igual à altura, né, dele. Então, pessoal, agora vamos falar sobre a área de um cilindro. Aqui nós temos um cilindro, tá? E nós vamos separar suas partes. Nós sabemos que um cilindro é formado por duas bases circulares, né? E a sua parte lateral que se tornará um retângulo. Vamos obter primeiramente as dimensões desse retângulo. Pessoal, percebam que toda essa parte aqui, o comprimento desse retângulo, é justamente essa parte aqui, ó, que está sendo dobrada. E essa parte que está sendo dobrada, ela vai caber exatamente no comprimento dessa nossa circunferência, ok? Então, essa parte aqui é justamente o comprimento da circunferência, tá? E o comprimento da circunferência a gente viu que é 2πr. Aí eu pergunto, quanto vale essa medida aqui? Ora, essa medida é justamente a medida disso daqui. E isso a gente sabe que é a altura do cilindro, ok? Então aqui a gente tem a altura do cilindro. Então aí eu pergunto, qual a área do nosso cilindro? Vamos calcular primeiro a área lateral desse nosso cilindro, a área desse retângulo aí. Ora, a área desse retângulo é 2πr vezes a altura. Por quê? Como é um retângulo, nós sabemos que para calcular a área de um retângulo, nós iremos multiplicar o comprimento pela altura, ok? O comprimento é 2πr e a altura é h, certo? E a gente sabe que a área de uma base dessa, de um círculo desse, é πr ao quadrado. Essa daqui é a fórmula para achar a área de um círculo. Aí eu pergunto, qual a área total? É a gente pegar a área lateral e somar as áreas das duas bases que são círculos. Ou seja, é a área lateral que está aqui, mais duas vezes a área desse círculo, ok? Lembrando que esses dois círculos, as duas bases, são iguais em um cilindro, né? Então, as duas irão medir a mesma coisa. Então, nós vamos ter duas vezes a área da base, ok? Agora, substituindo, a gente sabe que a área lateral é 2πr vezes h e a área da base é πr ao quadrado. Eu vou colocar em evidência o que está se repetindo. Nesse caso, é 2πr. Então, a área total de um cilindro é 2 vezes π vezes o raio vezes a soma entre a altura e o raio. Para calcular o volume do cilindro, nós vamos utilizar o princípio de Cavalieri que a gente já aprendeu nas aulas passadas. Eu tenho aqui um cilindro, é o que a gente quer encontrar o volume dele, e aqui nós temos um prisma, que nós já sabemos qual é o volume de um prisma, né? Então eu vou utilizar esse prisma como auxílio para achar o volume de um cilindro. Perceba que as bases deles dois estão nos planos alfa e beta.
e que um plano delta está seccionando, ou seja, está cortando esses dois objetos. Aqui tem a observação, né, que esses três planos são paralelos entre si. Então, pessoal, nós vamos considerar esse cilindro C com área da base igual a AB, eu chamei de AB, e a altura H. E também um prisma que eu chamei de P, com área da base também igual a AB, igual a essa daqui. E a altura também H. Então, o que é que a gente pode perceber? Que pelo princípio de Cavalieri, além das áreas das bases serem iguais, os volumes também irão ser iguais. Ora, então o volume do cilindro vai ser igual ao volume desse prisma aí. E nós sabemos qual é o volume do prisma. Nós sabemos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Então o volume do cilindro é a área da base vezes a altura. Mas em um cilindro nós sabemos que a base desse cilindro sempre vai ser o que? Círculo. As bases sempre serão círculos. Então, ao invés de colocar a área da base, nós já vamos colocar a área de um círculo, que é πr ao quadrado, e repetir o h. Pessoal, então o volume de um cilindro é calculado pegando a altura e multiplicando pelo quadrado do raio e depois multiplicando por π. πr ao quadrado vezes h é a fórmula para achar o volume de um cilindro, de qualquer cilindro. Para finalizar, vamos trazer aqui um exercício bem interessante. Um cilindro está inscrito em um cubo cuja aresta mede 10 cm, conforme mostra essa figura aí. Pede para a gente determinar na ordem dada a razão entre as áreas totais do cubo e do cilindro. Então, nesse item A, pede para a gente obter a razão, ou seja, a divisão, o quociente entre as áreas totais do cubo e do cilindro, e na ordem, né? Ou seja, respectivamente. Então, é justamente isso que a questão pede. A área do cubo dividido pela área do cilindro. Então nós vamos achar a área deles dois, tanto do cubo quanto desse cilindro que está inscrito nesse cubo. Vamos ao GeoGebra para a gente entender melhor essa figura. Então aqui, pessoal, está o meu cilindro inscrito no meu cubo. Então ele quer que a gente calcule a área desse cubo e a área desse cilindro. E depois pega a área do cubo e divida pela área do cilindro. Simples, né? Então, primeiramente, vamos calcular a área do cubo, que a gente sabe que a área do cubo é calculada pegando 6 vezes o quadrado da aresta de uma das dimensões, já que as três dimensões são iguais, né? Eu pergunto, quanto vale A? Quanto vale as dimensões? Já que é cubo, todos os lados são iguais porque são quadrados. E aqui nós temos 10 centímetros, né? É o que informa a questão. A aresta mede 10. Então, nós vamos pegar 6 vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 6 dá 600. A nossa unidade é centímetros e, como é área, teremos o centímetro ao quadrado. Vamos calcular agora a área do cilindro. Nós acabamos de ver que a área do cilindro é 2 vezes π vezes o raio vezes a altura mais o raio. Vamos ver se a gente tem todas as informações. O raio, quanto é o raio desse nosso cilindro? Já que o cilindro está inscrito no cubo, o diâmetro desse cilindro será igual à aresta desse cubo. O diâmetro é 10, então o raio é 5. A altura é 10, porque o cilindro está inscrito e a altura do meu cubo é 10 centímetros. Substituindo, a gente vai ter isso aqui. 2 vezes 5, 10, vezes π, 10π, vezes 15. 10 vezes 15, 150, vezes π, centímetros quadrados. Ele quer a área do cubo dividido pela área do cilindro. A área do cubo é 600 centímetros quadrados e a do cilindro 150 π centímetros quadrados. Nós vamos cortar essas duas unidades aqui e um zero desse. 60 dividido por 15 é 4. Então, em cima fica apenas o 4 e embaixo vai sobrar só esse π aqui. Essa é a resposta da letra A. Essa é a razão, 4 sobre π. Agora pede para a gente determinar os volumes do cubo e do cilindro. Vamos agora calcular o volume. O volume de um cubo a gente sabe que é a aresta ao cubo. A aresta é 10, então nós vamos ter 10 ao cubo, que é 1000 centímetros cúbicos. Esse é o volume do cubo. O volume de um cilindro a gente acabou de encontrar. É a área de um círculo desse multiplicado pela altura. No caso, π vezes r ao quadrado vezes h. O raio nós sabemos que é 5. E a altura, como a gente já disse, é 10. 5 ao quadrado, 25. 25 vezes 10, 250. E tem o π, né? 250 π centímetros cúbicos.
Aí estão as respostas. Bem pessoal, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Desde já não esqueçam de se inscrever caso não forem inscritos, também curtir aqui o nosso vídeo. É claro, em caso de dúvida ou sugestão, deixe aí nos comentários e também compartilhe com seus amigos. Até o próximo.